Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as 7 frases que Jesus proferiu durante a sua crucificação. Já estudamos as 2 primeiras, agora vamos estudar a terceira frase, que está em João capítulo 19. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, e estava também o apóstolo João. E nós lemos no versículo 26, vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, que era João, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Outra versão diz: recebeu-a em família. Jesus tinha poucas semanas de vida e, como era costume judaico, os seus pais, José, o seu pai adotivo, e Maria, levaram-no ao templo, a Jerusalém. E nessa viagem, e nessa cidade, eles tiveram um encontro com um homem. A Bíblia diz que era um homem justo e piedoso, chamava-se Simeão. E Simeão teve uma revelação vinda do Espírito de Deus. E nessa revelação ele viu que aquele menino era o Messias prometido para a nação de Israel, o Salvador do mundo. E nessa conversa que ele teve com Maria e com José, ele disse, virando-se para Maria, ele disse: Mas uma espada traspassará a tua alma. E estava a acontecer agora. Eu acredito que Maria acompanhou Jesus pela via dolorosa, cruz às costas, rumo ao Calvário. E dali ela não arredou de pé. Jesus foi crucificado às 9 horas e a espada transpassou o seu coração ao ver os cravos a entrarem nas mãos e a penetrarem nos pés de Jesus. Ela estava ali junto à cruz, perto da cruz. Os seus olhares cruzaram-se tantas vezes. Nós não lemos que Maria tivesse dito alguma coisa. Será que disse? Não sei. Mas a Bíblia não faz qualquer referência. Faz referência às 7 frases que Jesus proferiu, mas nenhuma frase de Maria ficou registada. Pessoalmente eu creio que Maria aguentou aquele tempo todo em silêncio. A dor era demasiadamente grande para ser expressa por palavras. Além de dor, além de angústia, o que é que se passou com Maria durante aquele tempo? A sua mente ocupou-se com o quê? Olha, quando o anjo Gabriel anunciou a Maria, uma jovem, quando ela era jovem, que ela iria ser a mãe do Messias, o anjo Gabriel falou-lhe acerca do nome que o seu filho deveria de ter, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O anjo Gabriel disse que ele seria filho do Altíssimo, filho de Deus, que o seu reino não teria mais fim. E será que Maria teve sempre bem presente estas palavras que o anjo lhe proferiu a quando da anunciação? Será que, com o tempo, essa mensagem foi-se diluindo na sua mente, na sua alma? Não sabemos. Há uma passagem que me faz pensar que, se calhar, essa mensagem pode ter sido diluída no seu entendimento, na sua compreensão. Foram-se passando os anos, o seu filho foi crescendo. Um adolescente, um jovem, 25 anos, nada tinha acontecido, nenhum milagre espetacular. A Bíblia não os registra, porque antes, pelo contrário, diz que o primeiro milagre que Jesus fez foi no início do seu ministério, quando ele tinha 30 anos, nas bodas de Caná. Foi este o primeiro, sinal de que antes não tinha havido nenhum, contrariamente ao que algumas religiões dizem. Apenas imaginação, mais nada. O primeiro foi nas bodas de Caná. Será que Maria, com o tempo, ela foi esquecendo as palavras do anjo Gabriel? Não sabemos, mas há um dia,
Pode ter sido apenas um dia mau, e todos nós temos os nossos dias maus. Em que ela, com outros irmãos, que nasceram depois de Jesus e irmãs, tinham a intenção de ir ter com Jesus para o mandar prender, porque diziam, ele está fora de si. Pode ter sido apenas um dia para esquecer, um dia que ela gostaria de ter arriscado da sua vida, mas isso aconteceu. Será que Maria foi apenas um acidente de percurso? Ou então foi essa mensagem que ficou esquecida? Não sei. Mas uma coisa sei, disso eu não tenho dúvidas, que ali junto à cruz ela juntou as peças todas. Ela lembrou-se daquilo que o anjo tinha dito, era como se tivesse dito no dia anterior. Ela lembrou-se, com certeza, de que afinal Jesus era diferente dos outros irmãos, que não murmurava, que não mentia, que era obediente, submisso. Lembra-se que quando José e Maria foram a Jerusalém procurá-lo e o encontraram no meio dos doutores no templo, que estavam estupefactos com a sabedoria dele, nós vemos que ele desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. E Maria lembrou-se, quem sabe, das conversas muito dentro, quando os outros já se tinham recolhido aos seus leitos, aquelas longas conversas que tinha com Jesus. E agora ela via tudo, ela compreendia. E se foi assim, eu acredito que foi assim, ainda mais fundo do que aquilo que a espada da dor tinha penetrado na sua alma, a compreensão de ver Jesus ali e a razão pela qual ele estava ali, para expiar os pecados do mundo. Mais profunda do que a espada havia a consolação de estar ciente do plano grandioso, do propósito grandioso de Deus. E ela, a ver ali o seu filho, a compreensão da razão pela qual ele estava ali, com certeza que foi um bálsamo para a sua alma. Bem, e Jesus? Jesus conhecia a lei, ele citava a lei. Tinha sido com os seus dedos que ela tinha sido escrita nas tábuas entregues a Moisés. E o quarto mandamento da lei, lemos isso em Êxodo capítulo 20, o quarto mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. E Jesus, mesmo naquelas condições difíceis, ele era inteiro. Ser íntegro é ser inteiro. Nós vemos que a sua túnica não tinha costura, era inteira, era só de uma peça. Assim também o seu caráter. E Jesus está ali crucificado, mas está a pensar na sua mãe. Está a pensar na sua mãe, que provavelmente naquela altura era viúva, porque pensa-se que José, que há uma referência a ele quando Jesus tem 12 anos, mas depois não há mais nenhuma referência. E quando Jesus vai com a sua mãe a Canaã, àquele casamento, José não é mencionado. Pensa-se que ele, entretanto, tinha morrido antes do início do ministério do Senhor Jesus. Então Jesus está a pensar na sua mãe. Quem melhor do que João, o apóstolo a quem ele amava, iria cuidar de uma forma afetuosa, amorosa, iria cuidar da sua mãe. Aos 12 anos nós vemos que ele era submisso aos seus pais. Agora na cruz ele honra a sua mãe. Já agora, esse mandamento mantém-se de pé. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele cita Êxodo capítulo 20, e até lhe acrescenta uma nuance que não deixa de ser curiosa, mas, acima de tudo, mais do que curiosa, é importantíssima. O que é que o apóstolo Paulo acrescenta? Então o versículo diz assim: honra teu pai e tua mãe. E Paulo acrescenta: para que te vá bem e vivas muitos dias sobre a terra. Para que te vá bem. Isto é, para que tenhas uma vida boa. Para que as coisas te corram bem.
não somente longevidade, mas o apóstolo Paulo acrescenta ainda isto, para que te vá bem. E Jesus está ali, crucificado, mas está a honrar a sua mãe. O profeta Isaías, no capítulo 52, ele tinha profetizado, o Senhor tinha profetizado que o Messias que haveria de vir, ele iria proceder com prudência. E Jesus na cruz, ele ao encarregar João de cuidar da sua mãe, ele não somente está a honrar a sua mãe, mas está a ser prudente quanto ao futuro da sua mãe. Grandes homens de Deus têm falhado neste âmbito. Às vezes, mesmo estando a fazer uma grande obra para Deus, descuram a sua família. Estão a cuidar dos filhos dos outros e a sua casa está a arder. E os filhos a criarem e a sustentarem um espírito de revolta pelo facto do pai estar tanto tempo fora, de não lhes dar atenção, de não lhes disponibilizar tempo. Jesus está a pensar na sua mãe, a honrá-la e a providenciar, a ser prudente quanto ao seu futuro. A palavra de Deus diz que se não cuidarmos dos nossos, somos piores do que os infiéis. E às vezes há este descuido. E se nós falharmos aqui, estamos a falhar numa área importantíssima do nosso ministério, que deve começar pela nossa casa. Vai para os teus e conta-lhes com grandes coisas o Senhor fez por ti. Vai para os teus. Num âmbito mais alargado, o Senhor disse aos seus discípulos para começarem primeiramente por Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, mas primeiramente onde eles estavam, onde eram as suas casas. Cuidar da nossa família, e Jesus é um exemplo disso. Um último apontamento para João. João também estava junto a Maria, que por sua vez estava junto à cruz. Mas afinal, quando Jesus foi preso no Getsemane, nós não lemos que todos os discípulos fugiram. Todos, inclusive João. Como é que agora ele está junto à cruz? É uma história que nós podemos contar em poucas palavras. Quando Pedro disse a Jesus que mesmo que todos o negassem, ele jamais faria isso, que ele estava disposto a ir até à morte, que não deixaria Jesus para trás. Há um pormenor importante nessa passagem, porque nós lemos, e todos os outros disseram o mesmo, todos, incluindo João. E todos disseram o mesmo. E Jesus avisou-os a todos, dizendo, quando o pastor for ferido, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Todos vós vos escandalizareis em mim. Escandalizar significa ter vergonha. O que Jesus estava-lhes a dizer era isto. Todos vós tereis vergonha de mim. E isso aconteceu passadas poucas horas. Passado pouco tempo. E no Getsemane, quando os soldados romanos, os líderes religiosos, vêm para prender Jesus, o medo, o pânico, eles não estavam preparados para isso. Eles estavam preparados para uma coisa diferente. E então o espírito de sobrevivência, quem sabe, levou-os a fugir. Todos fugiram. Mas João voltou. O que é que o trouxe? Sem dúvida que o amor. Arrependimento, a vergonha de ter deixado Jesus para trás. E Jesus está ali crucificado. Teve algum tempo, ele tinha tempo para repreender João. Por exemplo, então, mas agora voltaste. Onde é que tu estavas? Para onde é que tu foste? Quando tu também te juntaste aos outros dizendo que jamais me irias deixar. E agora estás aqui. Mas não. Jesus dispensa palavras de salvação para aquele salteador e ele restaura João mesmo estando crucificado. E dá-lhe este ministério, dá-lhe esta responsabilidade sublime, nobre, um privilégio de cuidar de Maria, a mãe de Jesus. Não lhe desce em rosto a sua falta, o seu erro, a sua cobardia. Não. Dá-lhe uma comissão, dá-lhe um ministério. E o nosso Salvador é assim. Não somente Ele salvou a nossa alma, como também tem a mesma disponibilidade, a mesma prontidão para nos restaurar. Desculpem,
O que é que trouxe João de volta? Eu disse que foi o amor, sim, mas não foi só o amor. Se calhar, ao lembrar-se disto, ele mais tarde escreve na sua primeira carta, no capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que o trouxe de volta para junto da cruz, para junto do seu Salvador, foi o amor e o arrependimento pelo facto de ter fugido. Nós podemos voltar sempre à cruz. Leva-me à cruz. É um cântico bonito. Leva-me à cruz. E nós, que uma vez já fomos à cruz para sermos salvos, em situações assim, quando a nossa alma precisa ser restaurada, nós podemos cantar, nós podemos dizer, nós podemos orar e dizer: Senhor, leva-me à cruz. Lugar de morte, de mortificação do nosso eu, trazendo por toda a parte a mortificação, e isso aprende-se quando nós contemplamos a cruz e aprendemos com o exemplo do Senhor Jesus. Daquele sentido de que experimenta a morte para que nós tenhamos vida. Nós, junto à cruz, aprendemos que para vivermos temos que morrer. Morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para a carne, para que Jesus se manifeste na nossa vida. Junto à cruz. Junto à cruz, à salvação. Junto à cruz, à restauração. E junto à cruz, quem sabe se o Senhor nos vai dizer, vai nos falar ao coração, à nossa mente, acerca de uma obra que é necessário fazer, um ministério que é necessário abraçar, ou uma responsabilidade que é necessário assumir. Fiel com João, fiquemos junto à cruz. E o Senhor da Glória, o Senhor ressuscitado, com certeza tem uma mensagem para nós. Tem um recado para a nossa vida. Tem um desafio a fazermos. E se nós dermos ouvidos, e pela sua graça, aceitarmos essa comissão da parte dele, quem sabe se a nossa vida vai mudar. Se vamos fazer uma obra maior do que aquela que temos feito. Quem sabe até se será uma obra tão grandiosa como a obra que João abraçou, que ele aceitou essa responsabilidade da parte do Senhor. Cuidou da sua mãe. Há outras pessoas para cuidar. Há uma obra para fazer. Fiquemos junto à cruz. E com certeza que o Senhor tem uma mensagem para nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém.